A graça e a paz do Senhor a todos, dando continuidade às nossas devocionais interligadas ao livro de Ruth. O tema tratado de hoje será: Jesus veio para morrer por todos os homens que nele creem. E o texto base é o que muitos de nós já conhecemos, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Esse mesmo amor, amados, descritas em poucas palavras nesse verso, é a razão pelo qual você e eu existimos. É a razão pela qual existe um evangelho e graça para a nossa salvação. Não só para a nossa, mas para todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem seria, amados, capaz de entregar o próprio Filho para morrer em prol de uma humanidade perversa, caída e sem amor, sabendo que esta mesma humanidade o desprezaria? Porque Deus amou o mundo de tal maneira? Qual é a razão para isso? Quem teria essa capacidade de amar? Se há uma razão para isto, esta é porque sem esse amor, nada além de Deus haveria. Não haveria criação, não haveria milagre, não haveria nenhuma espécie de vida no universo. Sem esse amor não haveria fé, não haveria evangelho e muito menos a esperança existiria. Sem esse imensurável amor, não existiria maternidade e não existiria paternidade. Tudo isto, amados, só existe porque Deus amou o mundo de tal maneira que, embora Ele por si só bastasse, pelo seu amor, Ele escolheu dar espaço para que houvesse criação. Então a vida se alastrou. Jesus morreu para que houvesse criação. Para que houvesse criação, Deus teve que primeiro morrer. Do contrário, o espaço haveria para a criação. Por isso se diz que ele foi imolado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Jesus morreu antes mesmo que houvesse criação, antes mesmo que houvesse pecado. Sua morte, amados, nos concedeu lugar na existência, nos salvou da perdição, antes mesmo de nos haver perdido. Sua morte na cruz foi um cumprimento histórico daquilo que havia acontecido na eternidade. Que mundo é este que Deus amou? O texto completo deste versículo diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Reparem na segunda parte deste versículo. Ele nos dá a resposta para esta pergunta quando ele diz o motivo pelo qual deu o seu Filho. Ele deu seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça. Está se referindo isto aqui à humanidade. O mundo que Deus amou é a criação, a humanidade. Ele amou aquele por quem ele morreu, e ele morreu pela humanidade. A palavra mundo aqui está se referindo a todos os seres humanos. Ou seja, Deus amou todos os seres humanos, mesmo aquele que você considera o menos merecedor. Amou tanto que não fez e nem faz acepção de pessoas. Essa é a dimensão do seu infinito amor. Só um amor desse é capaz de amar um mundo caído. Aliás, é esse amor que Ele nos convida a ter em nossos corações. Ele quer que tenhamos também essa capacidade de doação. Esse é o mesmo amor, é a razão de haver esperança para a humanidade. Então nós vimos também, amados, talvez você goste de ouvir isto também. Como e quando entender a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é a manifestação do amor dele. Entendemos que o amor precisa ser revelado, manifesto, declarado.
Assim acontece com os casais, cartas, presentes, declarações. Assim também acontece na família, educação, cuidado, disciplina. Mas muitas vezes, por causa de muitas circunstâncias, questionamos esse amor. Assim também, muitas vezes questionamos o amor de Deus, o amor divino, pois parece que Deus não ama o mundo, pois o mundo está um caos. Porém, o grande amor divino, amados, por nós, manifesta-se em Cristo. Mas se Deus nos ama, como esse amor se manifesta? Manifesta-se de que forma? Manifesta-se na forma com que nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O termo grego ótimos dá a ideia de tal maneira. Essa tal maneira está ligada a algo, ou seja, a ideia de forma. Ou seja, assim como Israel, nós nos rebelamos contra Deus, mas Deus proveu o livramento da morte eterna. A diferença é que Israel era o povo de Deus e nós não éramos. Mas para o livramento da morte física de Israel, Deus proveu uma serpente de bronze, uma haste para o livramento da morte espiritual. Deus provê o seu próprio filho no madeiro. Desde quando Deus nos amou, no grego, o verbo usado para demonstrar o amor de Deus é o verbo arraiaute, que vem da palavra aianan, o amor ágape. É esse amor ágape invencível, a boa vontade que nunca é derrotada. O próprio Deus é o Deus de amor, sendo o amor de Deus totalmente imerecido, porque a prova dele é quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, amados. O amor de Deus é inseparável, é imenso. Deus nos amou antes de nascermos, antes da fundação do mundo. Deus sempre nos amou. Mesmo com nossos pecados, mesmo com nossos erros, Deus sempre nos amou de uma forma que mais ninguém poderia. Ele nos ama com nossos erros, não que esperam que mudemos primeiro, mas depois que Ele nos amar, pelo contrário, Ele quer que nós venhamos aceitar esse amor, que sejamos mudados por Ele. Manifesta-se na demonstração suprema desse amor quando diz: deu o seu Filho primogênito. Deus, pelo seu grande amor, amados, decidiu dar seu Filho unigênito pela humanidade, pois só através de suas amadas criaturas poderia reconciliar-se com Deus e tornar-se filhos amados do Pai. E por Filho unigênito, a palavra Filho unigênito significa filho, ou seja, a prole, ou seja, algo que é gerado por Deus. E unigênito quer dizer único, legítimo, gerado pela total natureza de Deus. Ou seja, dá o seu Filho unigênito, foi para ser sacrificado e morrer na cruz. Jesus foi morto, amados, numa brutalidade maior do que dezenas de bárbaros estrupando a Virgem. Jesus foi condenado injustamente, porque a culpa do crime era nossa, mas Ele levou nossa culpa. Ele foi açoitado, ridicularizado, foi feito vergonha sobre Ele, foi feito maldição, conforme Deuteronômio 21, 23. Ele foi morto. Que prova maior de amor queremos? Jesus nunca foi um plano B. Deus, antes da fundação do mundo, já havia planejado demonstrar e derramar seu amor por Cristo, conforme Efésios 1, 3 ao 14. Deus na cruz não nos deixa dúvida que nos ama com uma intensidade inigualável. É incrível o grande amor de Deus por nós, sendo o mesmo amor de Cristo, como Paulo disse. O amor de Cristo, ele nos constrange, conforme 2 Coríntios 5,14. Amados, trazendo hoje para o estudo de Ruth, esse amor constrangeu Ruth de tal maneira
que foi ela grata também à sua sogra, mas ela viu na sua sogra, amados, ali um exemplo, porque ninguém segue o outro sem ver o exemplo. O amor nos constrange a amar ainda mais. Ruth amou de tal maneira que ela disse a Noemi, em outras palavras: onde pousares, pousarei, ou seja, onde a dificuldade que você estiver, enfrentaremos juntas. Se Deus te castigar, seremos castigadas juntas. Porém, se Deus te abençoar, seremos abençoadas juntas. O que passar, passarei. O deserto que passar, eu enfrentarei. O que passares, eu enfrentarei. Veja, como seria bom, amados, que nós colocássemos isso hoje em nosso coração. Passar dificuldades juntos, sonhar juntos, porque o sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade, como diz uma música aí no mundo. Mas Jesus nos ensina, amados, a amar o nosso próximo como a si mesmo. Se Deus nos ama, mesmo quando não merecemos, desta forma intensa, manifestada em Jesus, nós temos, amados, que responder e corresponder este amor. Resumindo, tudo que existe só existe porque Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo ninguém merecendo esse amor, Ele nos amou. Nos amou sem levar em conta nossas falhas, nossas mazelas, nossas maldades e arrogâncias. Deus nos amou antes mesmo de haver mundo. Amém? Glória a Deus. Jesus te abençoe neste dia.